Pessoal, abrindo aqui com as notícias desse dia 20 de dezembro, 2024 já foi, hein? Olha só, Alexandre de Moraes concede liberdade condicional a Daniel Silveira. O deputado já cumpriu mais de 1/3 da pena. Apesar disso, Daniel Silveira deverá seguir diversas condições estabelecidas pelo ministro. Caso haja descumprimento, ele retornará ao regime fechado para cumprir o restante da pena. Desse modo, Moraes estabelece que Silveira use tornozeleira eletrônica, proíbe mudança de residência sem prévia autorização do Supremo, não utilize redes sociais ou grupos de aplicativos de mensagens como Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, X, o ex-Twitter, e TikTok e WhatsApp. Bem, agora outro elemento que dominava as manchetes naqueles tempos sombrios do governo Bolsonaro, Gabriel Monteiro, hoje sofreu mais uma derrota. Ele está preso em função daquele caso da pedofilia, mas ele sofreu uma nova condenação. Agora é outro caso, tá? Ex-vereador Gabriel Monteiro é condenado por invasão de hospital. O magistrado afirma que, como mandatário do povo, ele deveria agir conforme a lei. Essa condenação é bem interessante, tá? Vale a pena que a gente remontar a história. O que aconteceu? Vocês lembram que o Bolsonaro estava em pé de guerra com o Dória. Logo em 2020, quando estourou a pandemia. Por quê? Porque o Dória comprou as vacinas, o Bolsonaro não queria comprar as vacinas. A primeira vacina que chegou no braço do povo foi aquela Coronavac, que foi uma compra que o Dória fez, né? O governo do estado de São Paulo. E o que aconteceu? O Dória era a favor de máscaras, o Bolsonaro era contra e tudo mais. E aí, dentro desse contexto, dessa guerra, você se lembra, parece até loucura, né, contar, mas eu fico imaginando contar isso para os mais novos, né? Que o Bolsonaro mandou invadir os hospitais, mandou os seguidores dele invadirem os hospitais, porque ele desconfiava que a Covid não era tudo aquilo, tá? Que a Covid não matava o tanto que estavam falando, que aquilo ali era uma conspiração para derrubar o governo dele e tal. Nossa, seria bom você fazer na ponta da linha, tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não. Inclusive esse vídeo, se você entra hoje, como eu fiz, você veja os comentários de 4 anos atrás, né, no olho do furacão, as pessoas falavam assim, vou mandar vídeo sim, vou mandar foto do leito de UTI, onde meu pai está nesse momento há 12 dias vítima de Covid-19. Esse é o comentário mais, o primeiro que aparece. Aí tem outro aqui, não basta se arriscarem nas ruas, tem que ir lá na UTI para ficar tumultuando e garantir que vai ficar infectado. O outro dizendo assim, já pensou se ele manda filmar os mais de 40 mil mortes e as famílias dos que choram? Enfim, isso aqui é um arquivo, né, daqueles tempos. Mas voltando aqui, o Gabriel Monteiro obedeceu às ordens do chefe e fez invasões a hospitais, UPAs e etc., hospitais de campanha. E aí olha o que está narrado lá na decisão da juíza hoje, que condenou o Gabriel Monteiro a mais 1 ano de prisão, além do pagamento de multa. Olha só, o Gabriel Monteiro e sua equipe chegaram a vestir os equipamentos de proteção individual destinados à equipe hospitalar, ou seja, olha só, estava em falta desses equipamentos, eles invadiram, foram lá no armário, pegaram os equipamentos, coisa que ia faltar depois para os médicos, sem autorização e sem ter o conhecimento técnico de como usá-los, e utilizando os equipamentos sem higienização, como celulares, por exemplo, adentraram o ambiente onde estavam 20 pessoas em ventilação mecânica. Ou seja, pessoas que o pulmão não conseguia mais respirar, estavam na máquina em ventilação mecânica. O Gabriel Monteiro invadiu essa UTI. O grupo ainda se dirigiu a outro CTI, onde estavam internados pacientes acometidos por outras doenças em estado grave, expondo assim os funcionários do hospital e os demais doentes à contaminação por Covid-19. Ou seja, ficaram circulando ali nas áreas, levando vírus de um lugar para o outro e tal. Olha o nível da delinquência. Aí o juiz abre aspas aqui para a juíza. Não estamos aqui tratando do cidadão que foi à praia sem máscara durante a pandemia e acabou detido por policiais. O que temos aqui é um ex-vereador que foi cassado pela Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro por quebra de decoro parlamentar, pois investigado por estupro de vulnerável, assédio contra assessores, exposição vexatória de pessoas em situação de rua e etc. Como mandatário do povo, deveria ele agir conforme a lei, mas dela ele se afastou em busca de promoção pessoal em seus canais veiculados pela internet. Registrou a magistrada em sentença. Inclusive, a condenação desse sujeito ela é importante porque ele foi pioneiro naquela história. Ele era um policial militar do Rio, e ele começou a usar os armamentos e as viaturas e toda a estrutura da PM para fazer um programa de TV, né? Era um programa no YouTube, mas é um equivalente a um programa de TV, onde ele era o ator principal. Ele chegou ali a fazer todo tipo de picaretagem, encenar invasão de sei lá o que, negócio. E é óbvio que esse modelo dele precisava ser barrado, tá? Porque imagina se todo policial militar agora resolvesse virar um ator de cinema usando ali os equipamentos da polícia para o show particular, para monetizar em rede social. É óbvio que isso aí não ia funcionar. Bem, mas mudando de assunto aqui, pessoal, parece que o Banco Central conseguiu realmente ganhar esse round na batalha
com ali, o mercado, né, nessa questão do dólar, porque foi uma bateria, foram 8 leilões seguidos, um atrás do outro. Ontem o Banco Central chamou um de manhã, chamou um à tarde e já anunciou que já fariam hoje na sexta-feira, tá? E todos de valores expressivos, 5 bilhões, 7 bilhões de dólares, tá? No total, foram 27 bilhões de dólares que o Banco Central injetou no mercado para derrubar a cotação do dólar e conseguiu, né? O dólar que chegou a rodar em 6,30 ontem, na quinta, hoje estava por volta de R$ 6,05. Me parece que a estratégia do Galípolo é clara, tá? É de traçar uma linha no chão e dizer, olha, vocês não vão escapar muito acima de R$6, tá? O Banco Central vai criar uma meta informal, isso não vai ser formalizado, isso não vai ser dito, mas vai ficar implícito que R$6, 6,10 é um limite para a cotação do dólar, tá? Que o Banco Central não vai aceitar um valor do dólar mais alto do que isso no curto prazo. Ontem, inclusive, foi uma espécie de despedida do Campos Neto, né? Ele fez ali o discurso de despedida e tal. Ele não saiu do cargo exatamente ontem, mas, assim, de fato já saiu, né? Ele já deve ter, inclusive, ido viajar e tal, e quem tá no comando da coisa aí já é o Galípolo. Bem, só pra ver a gente fechar a questão do pacote fiscal. Diga-se de passagem, é outra despedida aqui, né? Arthur Lira encerrando o mandato dele de presidente na Câmara, Pacheco encerrando no Senado. Eleições para as duas presidências marcada já para o dia 2 de fevereiro, mas já está decidido, né? Vai ser Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e Hugo Mota, presidente da Câmara. Bem, como diz aqui a capa da Folha de São Paulo, o pacote de fato foi votado, mas totalmente desidratado. Bem, aqui, antes da gente começar a ver o que foi votado e o que não foi, de cara, eles não quiseram, a Câmara dos Deputados não quis nem olhar e analisar aquela proposta do Haddad de isentar quem ganha até R$5 mil do imposto de renda, tá? Então já começa aí. E por que não quiseram nem olhar? Porque a contrapartida era a criação do imposto de 10% para os mais ricos, né? Quem fatura mais de R$600 mil por ano. E aí não quiseram nem olhar em função disso, tá? Ou seja, nem cogitaram, o Congresso nem quis cogitar criar uma alíquota de 10% para os mais ricos. E aí mostra a dificuldade que a esquerda tem de mobilizar a sociedade, né? Isso aqui é uma pauta da esquerda e, assim, grandes pastores, não sei o que costumam mobilizar muita gente, não estão nem aí para isso, tá? Estão se lixando se o pobre paga muito tributo e o rico não paga nada, o super rico não paga nada. Estão nem aí. E aí, sobraria para a esquerda fazer essa mobilização, mas ela não tem esse poder, ela não consegue chegar nas pessoas. Bem, mas além disso, o que mais tiraram do pacote do Haddad, tá? O Haddad tinha colocado ali uma possibilidade do governo conseguir bloquear o pagamento de emendas parlamentares, tá? Os parlamentares tiraram essa possibilidade, então vai continuar tendo gasto com emenda parlamentar a rodo. Bem, sobre o BPC, retiraram todas as modificações, tá? Tinha ali, o Haddad queria reforçar aquela regra de que só pode receber o BPC quem tiver renda per capita até 25% de um salário mínimo. Essa é a regra. Aí o Haddad criou ali umas maneiras de se fazer cumprir a regra. O parlamento retirou tudo, ou seja, o BPC continua igual ao que era, não mudou nada. Com exceção de uma coisa, o Haddad conseguiu aprovar no Congresso aquela questão de que deficientes leves... A questão toda aqui envolve o autismo, pessoal. Porque é o seguinte, 90% dos BPCs concedidos por deficiência foram para autistas. E houve uma explosão, né? Multiplicou quase que por 4 o número de concessões. E aí começou a se discutir. Caso de autismo leve faz jus a BPC? Ou seja, porque o autista, caso avançado, caso mais grave, que é uma pessoa que não fala, é óbvio que faz, né? Agora, um autista leve que trabalha, que participa da sociedade normalmente e tal, esse autista deveria receber o BPC? Então, foi feita essa discussão no Congresso, o Congresso achou que não, que realmente tem que retirar esse pessoal da deficiência leve do BPC. Inclusive, óbvio, aí já surgem os abutres, né? Porque me parece altamente meritório o que foi feito lá na Câmara nesse sentido, e o Adamares já apareceu aí para fazer uma campanha para voltar com os deficientes leves ao BPC. Então, resumindo bem aqui, ela quer que você aí que paga seus tributos, que trabalha, que rala, ela quer que você subsidie uma pessoa que tem todas as condições de trabalhar, porque a deficiência é leve, e ela quer que você subsidie essa pessoa, tá? Que você pague as contas dessa pessoa. Bem, outra coisa que foi desidratada do pacote do Haddad é o Fundo Constitucional do Distrito Federal. O que é isso? É uma mesada que Brasília recebe, tá? O governo do Distrito Federal recebe por ser a capital do Brasil. Então, se tem um entendimento de que a capital merece cuidados especiais.
porque é onde está a sede dos poderes, etc. E aí esse fundo, essa mesada, ela é bilionária. Por exemplo, o PM em Brasília, no Distrito Federal, ganha salário equivalente a quase salário de policial federal. Tá? E não um salário mais ou menos em linha com as outras PMs do Brasil. E por aí vai. O Poder Judiciário do Distrito Federal é pago pela União. Tá? O Ministério Público também. Então, o Haddad propôs alguns cortes nessa mesada, né, que é o Fundo Constitucional do Distrito Federal. A Câmara dos Deputados rejeitou. Ela rejeitou outras coisas também, negócio de compensação tributária e tal. O que sobrou do pacote? Né? O que foi aprovado no final das contas? Aquela regra que o salário mínimo vinha sendo reajustado, inflação do ano anterior mais 3,5%, agora ficou limitado à inflação mais 2,5%. Ou seja, é uma pequena diferença nessa questão do ajuste do salário mínimo. Isso aqui dá um impacto grande nas contas públicas, porque 70% das aposentadorias do Brasil são em cima do salário mínimo, e todos os benefícios da Previdência Social são ali lastreados em cima do salário mínimo. O próprio BPC, inclusive, tá? Mas também auxílio-doença, etc. Então, no total, 79% das despesas da Previdência, do INSS, são em cima do salário mínimo. Então, essa mudança tem um impacto nas contas públicas. E mudaram ali alguma coisa no abono salarial. São as duas medidas, basicamente, que trazem algum impacto mais relevante para as contas públicas. Só para fechar, o Bolsa Família teve algumas mudanças, mas é só a regra de controle, tá? Para evitar fraude. Então, por exemplo, a atualização cadastral obrigatória passou de 2 em 2 anos, agora todo ano tem que ter. Outra coisa, a obrigatoriedade de documento com cadastro biométrico realizado pelo poder público para poder receber o Bolsa Família. Então, na verdade, houve um aperto contra a fraude, mas nenhuma mudança na regra. E, pessoal, vocês já devem ter percebido que a partir de hoje, quem, digamos, assumiu, quando você clica nessa mensagem, eu sempre falo disso aqui, né, da oportunidade para se trabalhar, inclusive ganhando em dólar, né, que nós temos aqui para vocês. Basta clicar no link que tá aí, quem estiver precisando, quem tiver interesse, clique no link. E a partir de hoje, quem clicar no link não vai mais falar com o Thiago, né? Vai falar com o próprio Clayson, nosso colega, nosso amigo aqui do YouTube. Ele que, inclusive, assume essa parte. Você vai conversar diretamente com ele sobre essa oportunidade. Então, reforçando aqui, é uma oportunidade de se trabalhar. Pode ser, inclusive, ganhando em dólar, não necessariamente, tá? Tem várias oportunidades ali. E quem tiver interesse, quem tiver precisando de trabalho honesto, não é bet, não é nada disso, pode clicar no link, tá? Na descrição do vídeo.